Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. O tema de hoje são preces espíritas. Nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, ele tem, ao final dos capítulos, no capítulo 28, várias preces, inteiros de preces, um capítulo que se chama Pedi e Obtereis. E se a gente pede, a gente obtém. Mas como é que a gente pode pedir? O que pedir? Hoje nós vamos ver preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores. É interessante como a espiritualidade prepara a gente. Ontem na televisão estava passando um filme, antes de partir. 2 homens, já idosos, com câncer, todos dois, um dono do hospital, o outro um mecânico. Todos dois no mesmo quarto. E aí começaram a conversar, começaram a se entender e decidiram que, como não tinha mais nada para fazer, o tratamento não ia dar o resultado, eles teriam um período de vida muito curto, eles decidiram então aproveitar a vida. E eles decidiram que tinha dinheiro, no avião, foram para todos os lugares em que eles tinham vontade de conhecer. Um era mais, as coisas materiais, tinha mais dinheiro. O outro, um dos desejos dele era poder fazer o bem sem esperar retribuição. Então a gente vê assim as diferenças entre as pessoas. Mas o mais interessante é que a maneira como eles encaravam a morte era que assim, eu vou aproveitar agora porque depois não tem mais nada. E será que é assim? Nós estamos na doutrina espírita, onde a gente tem uma compreensão diferente sobre a morte. A morte não é o nada e nem nós perdemos os nossos entes queridos. Mas com relação a esse tema de hoje, preces pelos mortos e pelos espíritos sofredores, a gente se pergunta se será útil rezar pelos mortos se Deus conhece a todos nós. Será que Ele já sabe da gente e precisa a gente pedir a Ele alguma coisa? Será que a gente precisa se colocar diante de Deus para que sejamos recebidos, para que sejamos atendidos? Ou somente esperar que Ele nos atenda quando Ele bem tiver vontade, Se Deus não desampara ninguém, será útil que oremos pelos mortos? A gente fica assim, Tem pessoas assim que acham que não precisa rezar pelos mortos, que não é útil rezar por eles. Como nossas preces podem proporcionar alívio e abreviar os sofrimentos? Será que as nossas preces têm essa capacidade de abreviar o sofrimento daqueles que se foram, que estão em sofrimento? A prece tem o poder de abrandar a justiça de Deus. Algumas religiões acham que se você errou, você vai para o inferno. Sem escapatória, não tem remissão, não tem arrependimento. Será que é assim? Os decretos divinos são imutáveis e cabe ao homem submeter-se e adorá-lo. Então, esses decretos divinos, a gente sabe que são imutáveis, a lei de Deus são imutáveis. Mas será que não existe nada que nós não possamos fazer? Nós somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, que veio nos ensinar sobre o amor, sobre a caridade. Como é que a gente vai encarar esses sofrimentos eternos? E ainda que o remorso e o arrependimento são levados em conta, não. Errou, está no fogo do inferno, dali não vai sair. Nem se arrepender, nem se tiver o remorso. O arrependimento é a primeira porta que nós abrimos para a nossa própria redenção.
É inútil o desejo de melhorar-se se está condenado. Então, se está condenado, para que se arrepender? Para que tentar se melhorar? É isso que a gente vai ver hoje. Mas a lei divina diz que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que fique sem a correspondente punição. Então, quem errou vai ter que reparar, vai ter que pagar. A lei de Deus é essa, né, para todos nós. Então, Deus não passa a mão na cabeça de ninguém, né? Ah, não, você é meu querido, né? Não, você é minha querida, você vai estar... Não, não é assim que Deus acha. Todos nós, né? Que o homem sofre sempre a consequência de suas faltas. O que é que nós podemos fazer com as nossas faltas? Diz aqui uma outra, né, sobre a lei divina. A severidade do castigo é proporcional à gravidade da falta. Essa é a lei divina. É proporcional. Não é assim, passar a regra por baixo, né, e sair todo mundo já naquela situação. E aqui uma outra. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Desde que o culpado clame por misericórdia, Deus o ouve e lhe concede a esperança. Conceder a esperança a alguém é algo divino. Se para nós estamos vendo uma pessoa amiga em sofrimento, aflição, a gente pode devolver a esperança para aquela pessoa. Imagine Deus devolver a esperança para quem está sofrendo, para quem está, né, querendo se redimir, pedindo sua assistência. É necessária a reparação pelo que o culpado se vê submetido a novas provas, e que pode sempre, por sua livre vontade, praticar o bem e reparar o mal. Sempre poderemos praticar o bem e reparar o mal que nós fizemos. Eu errei, então é você condenado. A gente pode reparar. Existem várias formas da gente reparar. Por que é que nós estamos hoje aqui, encarnados nessa existência, nessa vida agora que nós estamos levando? Quantos sofrimentos nós já passamos e iremos ainda passar? Será que nós estamos aqui e não fizemos nada de errado anteriormente? Será que é todo mundo, né, bonzinho, que já entende o amor de Deus, que já pratica? Hoje, né, nós já compreendemos o que Jesus veio nos ensinar. Anteriormente, ainda não. Anteriormente, nós fomos, né, fizemos muitas coisas erradas. Fizemos mal, tratamos mal as pessoas, maltratamos. Hoje nós estamos aqui. E nessa remissão que nos é dada, nós estamos junto com os nossos familiares, nós estamos com os nossos amigos, com as pessoas que convivemos no trabalho. E essas pessoas têm sempre algo a ver conosco. Se eu pensando ontem nesse assunto, na televisão me aparece, eu ligar exatamente naquele canal que estava passando o filme, imagine nós com a vontade de acertar. O que Deus não faz por nós? Ele não nos deixa desamparados. Então, em lugar de pedirmos a Deus que derrogue sua lei, que modifique a sua lei, tornamos-nos instrumento da execução de outra lei,
muito mais importante: a lei de amor e de caridade. Se a lei de Deus não pode ser derrocada, mas a lei de amor e de caridade nós podemos exercer. E foi isso que Jesus nos ensinou: amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se a gente fosse achar que a lei de Deus não podia ser mudada, o que Jesus veio ensinar, ele veio ensinar errado, né? E ele não ensinou nada errado. Então, nos deu a oportunidade de praticarmos a caridade. Não pedimos para mudar a lei, mas para que aquele que cometeu se arrependa e procure melhorar-se. É diferente, né? É diferente da gente pedir a Deus que salve aquele que fez algo muito errado, que não deixe ele em sofrimento. É diferente da gente pedir que aquela criatura que fez errado possa se arrepender. Eu lembro de uma pessoa que teve o veículo roubado. Todo dia a pessoa rezava pedindo que aquele veículo aparecesse, porque a família não tinha nem pago o seguro. Estava vencido, não podia nem reclamar. E a pessoa dizia assim: meu Deus, que a pessoa que roubou o veículo possa se arrepender e não praticar mais o mal para ninguém. A gente se pergunta assim: será que aquela prece chegou até aquela pessoa? A gente não tem comprovação. Mas a prece foi emitida. E aquele que fez o ato recebeu aquela prece. Com certeza recebeu aquela prece. Porque, como nos diz aqui no Evangelho, pedi e obtereis. Então, as nossas preces, elas são dirigidas e elas têm um destino. Como é que elas se processam, essas preces? Nós estamos aqui no planeta Terra envolto no oxigênio, né? Envolve todo o planeta. Mas além desse oxigênio, envolve todo o cosmos, o universo inteiro. Nós temos um outro sistema, que é por onde as nossas preces elas se dirigem e chegam até Deus. Então, nenhuma prece ela é perdida. Nenhuma. O fluido cósmico universal, que é por onde o nosso pensamento se dirige e se espalha e chega até nós, muitas vezes através também recebemos essas intuições da espiritualidade, quando nos chega aquele pensamento: olha, preste atenção, a prece de lá para cá também é daqui para lá. Então, nós podemos pedir para que aquelas pessoas que fizeram mal, elas se arrependam. E se arrependendo, se modifica muita coisa, né? A gente somente acusar, ou será pedindo a Deus a misericórdia? Vamos pedir a Deus misericórdia. E aqui a gente lembra uma passagem de Chico, nosso Chico Xavier, quando ele foi fazer uma visita no Carandiru. Muitos presos, milhares de presos ali. E ele disse ao diretor que queria falar com todos eles. O diretor disse: não pode não, é muito perigoso. Você pode ser atacado, eles são muito perigosos. Gente, eu quero falar com cada um. E eu vou abraçar cada um. E o diretor em pânico. Botou os soldados armados, voltados, porque qualquer coisa eles agiriam. Chegou um por um. Chico sentadinho, virou. Ele chegava, um por um. Ele abraçou cada um daqueles criminosos que estavam ali. E eram criminosos bem pesados. E eles abraçaram a Chico. Eles se entregaram àquele abraço carinhoso que Chico deu.
E aquele abraço foi perdido porque eles eram criminosos? Não, não. O amor não se perde. O amor sempre tem um direcionamento, sempre tem um objetivo. Mesmo aqueles mais perigosos receberam, alguns choraram. Há muito eles não tinham recebido abraço, carinho de ninguém. De ninguém. E receberam o nome de Chico, né? Aquele nome doce, com aquela voz tão calma, tão serena, e falando palavras de carinho, de incentivo a cada um deles. Então, se Chico pode fazer, Deus também pode, né? A prece desperta, liberta do desencorajamento, e permite vislumbrar a luz. Às vezes a pessoa não tem coragem, mas a prece chega e liberta. No livro Nosso Lar, André Luiz relata o período em que ele passou 8 anos no umbral. 8 anos. Ele não entendia por que ele estava ali. E ele era chamado suicida. Ele dizia, mas eu não cometi suicídio. O cigarro, a bebida, são suicídios inconscientes. E as pessoas, né, acham que não, é socialmente, faz mal. Hoje em dia tem até uma outra modalidade de cigarro, né, o eletrônico, não sei, não entendo muito bem, mas dizem que faz mais mal do que o de nicotina. Todos eles são vícios e as pessoas usam como uma muleta, sem ser aleijada. Não precisa daquela muleta, mas acha que precisa do cigarro ali, né, para resolver os seus problemas. E André Luiz passou esse tempo lá no umbral. Até o dia em que ele se negou, depois de muito sofrimento. Ele levantou os olhos para o céu e se lembrou do Senhor da vida. E aí, nesse momento, é uma transformação emocionante, que ajuda chega. André Luiz tinha a mãe dele, já no plano espiritual, um plano mais acima do que ele, rezando muito por ele, para que ele pudesse se arrepender de tudo que ele tinha feito. Até porque ele recebeu as preces de uma cliente, uma única cliente, que pediu por ele, porque as outras nem se lembravam dele. Mas essa prece dessa senhora, junto com a mãe de André, fizeram toda a diferença na vida dele. Essa prece chegou até ele e o encorajou a pedir ajuda a Deus. E chega Clarencio. Clarencio, ele chega e diz assim, coragem, meu filho, o Senhor não te desamparou. Nós, vai passar, já passou também no filme Consolador, que é a continuação do Nosso Lar, e vai ter também o terceiro filme, onde vai ser mostrado, mais uma vez, o umbral. Esse umbral desse terceiro filme é mais visível. E no segundo filme, no momento que estava aquele espírito tão renitente, tão teimoso, tão sem querer se voltar para Deus, no momento que ele pede ajuda, a ajuda se fez imediatamente. E aquele espírito superior que estava ali pronto para ajudá-lo, ele desce até aquele local
e vai ajudar. Então, nós estamos na casa espírita. A doutrina espírita nos mostra que tudo é passageiro. Hoje nós estamos aqui, estamos nos preparando, adquirindo uma bagagem para a nossa vida espiritual. Essa bagagem nós trazemos já algumas coisas que já aprendemos anteriormente. Os laços familiares, laços fraternos que nós temos de uns com os outros, nós trouxemos de vidas passadas, onde nós convivemos com nossos entes queridos e hoje viemos reafirmar esses laços de amor e fraternidade. Estamos aqui na casa de Francisco de Assis, com certeza nos conhecemos. Com certeza nós já vivenciamos outras situações. E assim no nosso trabalho também, nós temos aquelas pessoas com quem convivemos, e a gente percebe que nada é enfim. Toda relação de amizade, de afeto, ela é fruto de uma construção. E nessa construção, nós aqui estamos querendo aprender com Jesus. André Luiz era um médico vaidoso da terra e se afastou. E se afastou para surgir o Filho dos Céus. No livro Céu e Inferno, tem uma passagem que diz que o Espírito é sempre o árbitro do seu próprio destino. E somos nós que construímos a nossa trajetória. O que é que nós estamos aprendendo? O que é que eu estou fazendo com os bens, sejam materiais, sejam fraternos, sejam familiares? O que é que eu estou fazendo com esses bens? Os bens materiais é somente para o meu apego, para o meu usufruto. Jesus não condenou a riqueza. E nós sabemos que aquelas pessoas que têm mais dinheiro estão dando a oportunidade de elas se desenvolverem, de ter um trabalho, e de que o produto daquele dinheiro, daquela riqueza, é para o progresso da sociedade. Porque nós precisamos. Quantas vezes, através da intuição, cientistas descobriram um remédio especial que vai salvar tantas vidas, né? Então, são essas intuições que os cientistas recebem. E nós também recebemos essas intuições na nossa vida. O que é que eu devo fazer para resolver um problema? E aí a gente vai se deitar, pede a Jesus que nos dê instrução, nos dê proteção e nos dê instrução. E a gente vai dormir. No outro dia, a gente acorda, eu vou resolver dessa forma. E aí a solução vem, porque ninguém está sozinho. Nós somos todos filhos de Deus. E Jesus disse que não nos desampararia até o fim dos séculos. Então, preces pelos que já não são da terra. A gente pode rezar por eles, por alguém que acaba de morrer. Como é que a gente pode rezar por alguém que acaba de morrer? Às vezes a família está tão dolorida, achando que perdeu aquele ente querido e nunca mais vai vê-lo, e é o fim de tudo. Eu, sinceramente, quando não era espírita, eu tinha um pavor quando falava da morte. Era uma escuridão, era um nada, era uma coisa pavorosa. Através do conhecimento, da doutrina espírita, a gente entende que nós já vivemos antes, estamos aqui hoje, vamos reviver, vamos nos encontrar com nossos entes queridos. Então, ninguém perde um ente querido, como a gente diz, eu perdi meu pai, eu perdi meu filho, eu perdi minha mãe.
nós não perdemos. Mas como é que a gente pode se reportar àquele espírito que está, que desencarnou nesses momentos? A gente pode testemunhar da nossa simpatia, mas também ter por efeito auxiliar-lhes o desprendimento, tornando-lhes mais calmo o despertar. Então, se a gente emite vibrações de simpatia, de amor, a gente vai ajudar para que aquele espírito se despreenda com mais facilidade daquele corpo que ali ficou. É tarefa também nossa. Não é aquele apego, eu não quero que vá. Às vezes a gente até vê pessoas da família, doentes assim, muito doentes, muito doentinhos, e aquele apego. Não deixa aquele ente querido desencarnar. Precisa ir, precisamos que aqueles espíritos que estão terminando a sua tarefa, eles devem prosseguir a sua caminhada. Uma vez, uma pessoa nos disse assim: mas eu queria saber como é que fulano está, porque faz 3 semanas que ele morreu e queria saber se ele está sofrendo. Por quê? Não, porque ele tinha muitos defeitos. Mas será que não tinha também qualidades? Será que a gente vai pensar somente nos defeitos que aquela pessoa tinha? E de nós? Quem é que é perfeito? Ninguém é perfeito. Então, se nós temos os nossos defeitos, mas em algum momento nós temos também as nossas qualidades. Então, que deixemos aquele ente querido e seguir a sua trajetória. Vai estar no momento, está no plano espiritual, acordar no momento certo, ser acolhido, até entender o que aconteceu. E às vezes as pessoas têm a gente entende porque é a falta de conhecimento. E quer saber como é que está, onde é que está. Deixa aqui, deixa em paz, deixa, no momento na vida da gente, vai ter aquele momento em que a gente vai sentir assim, uma coisa boa, uma sensação boa, e uma lembrança. Estou me lembrando tanto de fulano hoje. É uma visita que vem, que vem nos ver, que vem matar a saudade. Porque não é somente nós que sentimos saudade de quem foi. Quem está lá também sente saudade da gente. Aí chega aqui junto da gente, quando sentimos a presença, aí volta para chorar, porque não queria que tivesse morrido. Aí o que é que acontece? Aquela vibração afasta e não há aquele abraço de aquele que veio nos visitar, gostaria de receber. Faze que o seu regresso seja do filho pródigo, aquele que volta ao Pai. Não é? Nós somos, todos nós, filhos de Deus. E a morte é a volta do filho pródigo, mas não é a perda da nossa vida. Esquece as faltas e lembras somente o bem que aquele espírito praticou. Imutável é a tua justiça, mas imenso é o teu amor. O amor de Deus é muito maior do que a gente imagina. Então, como rezar pelas pessoas a quem tivemos afeição? É aquela ideia do nada que horroriza, né? Quem pensa que tudo morre com o corpo não conhece as puras e santas afeições. E acha que somente o corpo que é o mais importante, esquece das afeições. E o afeto, o amor, não se acaba. O Espiritismo vem dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá a sobrevivência da alma. E já assistiu aquele filme de Chico, As Cartas de Chico?
onde ele escreve, e as mãezinhas estão ali, lá no centro em que ele atendia, e ele chamava fulana. Ele nunca tinha visto aquela pessoa. E aí ela se aproximava, e aí quando ela via, era realmente o filho que estava se comunicando, dando o seu recado, dizendo que estava bem, que estava aprendendo, que estava estudando. E às vezes a gente não precisa somente ter essa comprovação através de uma psicografia. Uma pessoa, e o irmão dela morreu, e ela disse que sonhava com ele. E ele dizia, olha, eu estou bem, eu estou aprendendo muitas coisas. Mais de uma vez ela sonhou assim. Até o dia em que ele disse, olha, não vou mais aparecer, porque eu vou para outro lugar. Então a comunicação existe, né? A comunicação existe, os nossos entes queridos não morrem. O Espiritismo vem dissipar toda a incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá a sobrevivência da alma. Então nós temos essas comprovações pelas intuições, as psicografias que são passadas. Quem lê uma psicografia sabe que aquilo está sendo direcionado exatamente para o que você precisa. É a misericórdia de Deus que nos oferece o remédio salutar da misericórdia. Preces pelas almas sofredoras que pedem preces. A gente pode pedir, pode rezar por elas. De que maneira a prece atua? De forma que a luz divina nos esclareça acerca das imperfeições que nos conservam distante dos bons espíritos. Que é que muitas vezes a gente ouve a recomendação? Preces pelos que sofrem, pelos que fazem sofrer, pelos espíritos sofredores. Senhor, afaste esse espírito sofredor da minha presença. Mas antes de afastá-lo, Senhor, tenha misericórdia, porque eles não sabem o que fazem. Então não é expulsão do espírito. O espiritismo não expulsa ninguém. O espiritismo é misericórdia, é caridade, é amor. E como caridade e amor, nós pedimos por aquele espírito que ele é, se ele é sofredor, porque ele ainda não aprendeu a amar. E nós já passamos pela mesma situação. Ninguém nasceu aqui anjo, né? Ninguém nasceu anjo. Quando Deus criou os espíritos, ele criou simples e ignorantes a todos. Ele não criou os anjos como uma espécie mais especial que não precisasse passar pelas provas da vida. Não. Um dia todos nós seremos anjos também, né? Todos nós. Nós estamos em evolução, estamos encaminhados. Por um inimigo que morreu. Olha, está aqui no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos. Diz assim, que a tua misericórdia, meu Deus, desça sobre ele e afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Que a misericórdia de Deus envolva aquele espírito que muitas vezes procurou fazer o mal, nos atingir, e que me afaste de mim a ideia de me alegrar com a sua morte. Nós não podemos nos alegrar com a morte de ninguém, com zombarias, com ironias, maledicências. Como é que o Pai Nosso reza? A oração que Jesus nos ensinou. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, não estamos livres de também ofender os outros. Muitas vezes, uma palavra
mal colocado, a gente ofende. Por ainda não aprendermos tudo, a gente ofende. A gente pede a Deus que nos perdoe. Mas também precisamos perdoar aqueles que nos ofendem, pelas mesmas causas. Nós, uma palavra mal colocada que o outro colocou para a gente, e a gente não aceitou muito bem, né? Um criminoso. Está aqui também no capítulo 11, Caridade para com os criminosos. Inspirar-lhe o desejo de reparar suas ações, mas uma nova existência e dar-lhe forças para não sucumbir nas novas lutas. Pedir a Deus e a misericórdia. Esse livro, de Chico, contando as histórias de Chico, ele conta aqui que um grupo de pessoas acompanhava o Chico numa de suas visitas a uma senhora que trazia o corpo coberto de chagas. O quadro era tão tocante que um dos médicos que o acompanhava lhe perguntou: Chico, a eutanásia não seria uma bênção para ela? Emmanuel, sempre presente, diz ao Chico: diga ao nosso irmão que esta nossa irmã nunca esteve tão bem. Nas 3 últimas encarnações, ela se matou. E nesta, apesar de todo o seu sofrimento, não pensou uma vez sequer em suicídio. As doenças servem para aliviar, não é somente o nosso corpo, mas também o nosso espírito. Vamos ver aqui, são os exemplos bem lindos. Uma das cunhadas do Chico teve um filho anormal, braços e pernas atrofiados, os olhos cobertos por uma espessa névoa, mantinham-no mergulhado na mais completa escuridão. Inspirava medo às pessoas que o viam. Era tão deformado que a mãe, ao vê-lo, teve um choque. Foi internada num hospital de doenças mentais. Chico ficou com o sobrinho. Cuidar dele não era fácil. Medicá-lo, banhá-lo, aplicar-lhe um blister diariamente. O menino não deglutia e, para alimentá-lo, o Chico tinha que formar uma pequena bola com a comida, colocar em sua garganta e empurrar com o dedo. Isto durante 12 anos aproximadamente. Quando o sobrinho piorava, o Chico rezava muito para que ele não desencarnasse. Já o amava como um filho. É Chico, né? Chico é especial. Um dia o espírito de Emmanuel lhe disse: ele só vai desencarnar quando o pulmão começar a desenvolver e não encontrar espaço. Aí então, qualquer resfriado pode se transformar numa pneumonia e ele partirá. Quando estava próximo de 12 anos, foi acometido de uma forte gripe e começou a definhar. Na hora do desencarne, seus olhos voltaram a enxergar. Ele olhou para o Chico e produziu traduzir toda a sua gratidão naquele olhar. Emmanuel presente explicou: graças a Deus, é a primeira vez, depois de 150 anos, que seus olhos se voltam para a luz. As suas dívidas do passado foram liquidadas. Louvado seja Jesus. Então vejamos, né, tudo que nós passamos, todos os nossos erros, eles são redimidos. Essa outra aqui. Chico visitou durante muitos anos um jovem que tinha um corpo totalmente deformado e que morava num barraco à beira de uma mata. O estado de alienado mental era completo. A mãe desse jovem era também muito doente e o Chico a ajudava a banhá-lo, a alimentá-lo e a fazer a limpeza do pequeno túmulo. O quadro era tão estarrecedor que, em uma de suas visitas, em que um grupo de pessoas acompanhava, o médico perguntou ao Chico: nem
mesmo neste caso a eutanásia seria perdoável, Chico era maravilhoso. Ele não dizia assim, não, de jeito nenhum. Ele dizia assim, não creio, doutor. Até na resposta, Chico respeitava a opinião do outro. Não creio, doutor. Respondeu o Chico. Este nosso irmão, em sua última encarnação, tinha muito poder. Perseguiu, prejudicou, com torturas desumanas, tirou a vida de muitas pessoas. Algumas o perdoaram, outras não, e o perseguiram durante toda a sua vida. Aguardaram o seu desencarne, e assim que ele deixou o corpo, eles o agarraram e o torturaram de todas as maneiras durante muitos anos. Este corpo disforme e mutilado representa uma bênção para ele. Foi o único jeito que a providência divina encontrou para escondê-lo de seus inimigos. E a gente, né, acha que é Deus que não está tomando conta, que está fazendo aquele ser sofrer. Quanto mais tempo aguentar, melhor será. Com o passar dos anos, muitos de seus inimigos ficarão perdoados, outros terão reencarnado. Aplicar a eutanásia seria devolvê-lo às mãos de seus inimigos para que continuassem a torturá-lo. E como resgatar ele seus crimes? Querido médico. O irmão X costuma dizer que Deus usa o tempo e não a violência. E só para a gente terminar mais esse daqui. A vida de Chico foi sempre um sacrifício constante. Os que vão procurá-lo, porque sofrem, não sabem o quanto ele já sofreu e continua sofrendo. Certa vez ele nos disse, o espírita chora escondido, depois lava o rosto e vai atender a multidão sorrindo. E foi numa dessas épocas em que o sofrimento lhe bateu mais forte. E aconteceu isso que ele vai narrar aqui. Após o dia inteiro de trabalho, quando ia se preparar para dormir, suas 2 ou 4 horas de sono, que ele dormia muito pouco, lhe apareceu uma figura diabólica e lhe perguntou, você me chamou? A voz era arrepiante. E quando Chico ia responder, ouviu o espírito de Emmanuel lhe dizer, não diga que não. Emmanuel, né? Emmanuel não é para todo mundo não, viu? Emmanuel é para Chico. Ficou pensando em que falar durante 1 minuto. E minutos em frente de uma criatura daquela se conta por séculos, ensina Chico. E ele disse, você me chamou? Tornou a perguntar à criatura. Chamei sim, senhor, respondeu Chico. E o que é que você quer? É que a vida está tão difícil para mim atualmente que eu queria que o Senhor me abençoasse em nome de Deus ou em nome das forças que o Senhor crê. O Espírito olhou de maneira enigmática e ajudou. Chico, com você está muito difícil. E desapareceu. Então, esses são os ensinamentos que a gente tem. E a gente sabe, né, nós ainda não dissemos isso aqui, mas o suicida, antigamente a igreja não rezava a missa para quem quis se suicidar. Hoje em dia ela reza, né? Aprendeu com o Espiritismo, porque todos nós precisamos de ajuda. E aquele que comete suicídio, vejamos que se essas pessoas elas tivessem cometido suicídio, teria sido muito pior para eles. Mas quem comete precisa de ajuda, precisa da assistência, do amor, da caridade, da misericórdia. E se Deus é misericordioso, nós também somos, devemos ser. Por isso que ele diz aqui, que não é a lei de Deus que é derrogada. Não é que aquele que cometeu um crime, que cometeu suicídio, ele vai ficar eternamente no inferno. Se nós que somos
ainda tão devedores, não temos tanta compreensão da vida espiritual, nós não faríamos isso como um filho. Deus também não. Porque Jesus nos ensinou que nenhuma ovelha estaria escapada. Ele ia atrás de todas elas, inclusive daquelas que estavam aqui. E quando ele foi crucificado, Jesus passou 3 dias desaparecido. 3 dias desaparecido. Ninguém sabia onde ele estava. A pedra estava ali do túmulo. Onde estava Jesus? Quem foi o amigo que o traiu? E ele chamou. Quando ele veio, quando Judas veio para lhe mostrar quem era ele, ele disse: diga-me, chamou Judas de mim. Nesse período de 3 dias, Jesus desceu até onde Judas estava e foi atrás do amigo. Maria de Nazaré, que tem a caravana da bondade, ela veio junto com Jesus, resgatou Judas dali daquele lugar. E Judas dizia para ela: Senhora, que queres aqui? Não vejo que traí o meu amigo, traí a quem eu não devia ter traído. Quem és tu? Se nem minha mãe quer saber de mim. E tu, senhora, estás aqui, quem és tu? Maria disse: Judas, eu sou Maria, a mãe de Jesus. Então, fica para nós esses ensinamentos do amor que nós devemos ter uns para com os outros. Que sejamos bondosos, que sejamos o melhor possível que possamos ser. Que possamos cada vez mais aprender os ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita vem nos mostrar tantas coisas que nós não compreendemos anteriormente. E Jesus também permaneça com cada um dos discípulos.